honra o teu pai e a tua mãe. Isso daí eu acho que é de praxe, não tem como nem falar. Só se a gente sabe que tem gente que às vezes teve uma infância traumática, e aí acabou brigando com o pai, ou brigando com a mãe, ou aconteceram algumas coisas na família que daí são exceções. Mas a regra é de que quando a gente vem de uma família saudável, a gente não precisa nem que alguém fale para nós assim, ó, ame a sua mãe. Quem aqui ama a sua mãe? Eu? Meu Deus, como amo minha mãe, né? Nossa, eu nem imagino o dia que minha mãe nos deixar, eu não imagino isso. O dia que minha mãe nos deixar, se você souber primeiro do que eu, não me conte. Ou se eu ficar sabendo primeiro que você, já vê, aí nesse dia você tem que ver como é que eu estou. Aí esse dia você tem que falar, ixi, o pastor deve estar mal, o pastor vai viajar para algum lugar e vai sumir. Porque realmente é uma coisa que é inconcebível para quem ama a sua mãe, né? Pai é a mesma coisa. Quem aqui ama o seu pai, né? A não ser aqueles que a gente sabe que no encontro com Deus mesmo, a gente vê que a maioria dos problemas que as pessoas têm é com paternidade. É por ter, às vezes, não ter tido, né, a presença do pai, ou muitas vezes ver o seu pai judiando da sua mãe, ou por ter apanhado quando criança. Então a pessoa fica traumatizada, a pessoa fica revoltada e tudo mais. Mas, voltando, isso é exceção. Apesar que hoje não está sendo tão exceção assim, tem muita gente vivendo assim. Mas a regra, o comum, o normal, é que também a pessoa tem um grande amor pelo seu pai. Então a gente não precisa, quando Deus fala que honra o teu pai e a tua mãe, é uma coisa que não é tão difícil de se fazer, já é uma coisa que já está dentro de nós fazermos. Quem concorda? Já está dentro da gente. Quem na verdade é um bom filho, quem é grato, né? Porque eu acho que é um princípio de honrar o pai e a mãe. Não está falando para uma criancinha, um bebezinho, né, que não entende nada. Está falando para alguém que já tem consciência. Porque quando a gente realmente já tem uma vida, quando a gente casa, então fica mais difícil da gente estar todo dia com os nossos pais, né? Eu mesmo tenho que me regrar, graças a Deus, hoje meu pai está aqui toda semana, né? Graças a Deus, está perto da gente aqui agora, então fica mais fácil de eu poder ver ele e de poder honrá-lo. Agora, minha mãe já vem menos, é mais uma ovelha mais rebelde, então eu tenho que me regrar para eu não deixar de vê-la também. Então toda semana eu arrumo um dia para ir lá dar um beijo nela, dar um abraço nela. Mas eu não quero só tocar nesse princípio, que óbvio que é isso que Deus está falando, quando você honra o teu pai e a tua mãe, então os teus dias, há uma promessa, os teus dias se prolongam na face da terra. O mandamento honrar o pai e a mãe faz com que você viva mais. Ao contrário de que a palavra de Deus fala em Provérbios, que aquele que desonra sua mãe, os corvos comerão os seus olhos. Que a Bíblia fala, não sei se vocês já leram isso, aquele que desonra a sua mãe, expõe a sua mãe, os seus olhos serão comidos pelos corvos. Olha só que coisa, como é sério você honrar mesmo. Então se você de repente está nessa exceção que eu falei, se você tem algum trauma, ou se de repente você brigou com seus pais, então esse é o momento de você ir lá e você viver a reconciliação com a sua família. É o momento de você perdoar, porque se nós falamos que nós somos cristãos, então como é que a gente é brigado com o pai, é brigado com a mãe, é brigado com o irmão? A gente precisa, não vai depender deles que não são convertidos, vai depender de nós que já conhecemos o Senhor, amém, queridos? Então hoje você tem que fazer isso, você tem que fazer a sua parte, você tem que comparecer, você tem que honrar, você tem que servir. A gente está fazendo um trabalho, pelo menos 2 vezes por ano agora, né, Pri? A gente está fazendo um trabalho da Casa dos Idosos, e a gente vai lá, a gente leva fralda, o pessoal foi a última vez agora, levou fralda, levou produtos de higiene pessoal, e principalmente levou atenção, levou amor e levou carinho. E o que mais impressiona ali na Casa dos Idosos é a história de cada um deles. Muitos daqueles que no final do ano nós fomos lá já faleceram, o Senhor recolheu, ou seja, foi o último culto que eles participaram, foi o último carinho que eles receberam, e até agradeço todos aqui que mandaram suas contribuições lá para a Casa dos Idosos, né? Isso também faz parte
do ministério, porque a Bíblia fala em Hebreus que o ministério puro e imaculado é socorrer os órfãos, as viúvas e os necessitados. Essa é a parte que a igreja faz, e não se contaminar com o mundo, né? Então a gente está fazendo isso. Então aí você vê, senhores, senhoras, pais, mães, avós, que estão ali abandonados pelos filhos. E aí, quer dizer, uma vida inteira, às vezes trabalhou, uma vida inteira cuidou do filho, para no final da vida ser esquecido. Isso é muito triste, sim ou não? Isso é muito triste. E nós sabemos que um dia a gente vai ficar velho também. A gente sabe que um dia a gente pode passar por essa situação. Então, a gente tem que fazer a nossa parte hoje, para que isso também não venha a ocorrer conosco. Posso ouvir um amém? Passando dessa parte agora, qual que é o pai, que eu falei na hora da oferta, que é o maior pai que tem? É Deus. O nosso maior pai é Deus. E a gente vê que as pessoas, elas acabam desonrando a Deus, sem querer, as pessoas desonram a Deus. Sim ou não? Sem querer, sem querer. Irmão, que eu brigo aqui nessa igreja, que eu brigo aqui, irmãos, eu brigo com tudo, brigo com todo mundo, eu brigo, eu sou chato pra caramba. Mas por quê? Porque eu não quero, quando desonro meu pai, está me desonrando. Desonrou meu pai, está me desonrando. Você vai brincar com o altar? Você não vai brincar. Aqui não. Aqui não. Por quê? Aqui nós vamos honrar o pai. Nós vamos honrar o pai das luzes. Ah, mas tem gente que não dá oferta lá fora. O problema é deles. Eu honro meu pai com as minhas ofertas. Eu honro meu pai com os meus dízimos. Ah, mas você é trouxa. Eu sou trouxa. Eu honro meu pai com os meus dízimos, porque eu sei de onde veio o suprimento da minha vida. Eu honro a Deus. Vou morrer brigando por coisa certa, não é morrer brigando carnalmente, brigando revoltado espiritualmente. Tem que ter uma revolta dentro de nós. Se não tiver uma revolta dentro de você para honrar a Deus, você não vai honrar. Você não vai honrar. Você não vai honrar. E o que faz a gente desonrar a Deus? Pergunta para mim, fala, o que faz a gente desonrar a Deus, pastor? O que faz a gente desonrar o Pai? Primeiro, a nossa infantilidade. A nossa infantilidade faz a gente brincar com coisa séria. Infantil. Não, eu sei, eu posso. Pai, o que vai me adiantar essa herança? Dá minha parte da herança, que eu vou dar um rolê, pai. Antigamente a gente para sair de casa pedia a benção para a avó, né? Hoje em dia, vou dar um rolê, pai, fica aí, velho. Deposita a mesada lá. As coisas atualizaram para pior, né? As coisas atualizaram para pior. Então a pessoa, às vezes, se ela não se policiar, ela começa a desonrar o pai. Porque quando a gente é infantil, ou quando a gente está naquela idade da aborrecência, todo mundo já passou, né? Ou tem alguém, um filho aí que está passando por essa fase, ele é cheio de si, né? Ele sabe tudo, não precisa aprender nada. Ele acha que ele não vai acontecer nada, ele não vê malícia, é inocente. Não é como diz o outro, né? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, todo mundo é bom. Está namorando, às vezes namora, o pai vê que está namorando com a pessoa errada, ele não quer ouvir o pai. Ele vai dar um rolê pelo mundo. Lucas capítulo 15 fala isso, que um filho saiu da casa do pai. Ele pegou a parte dele e falou, cansei, me dá a minha parte da herança, que eu vou tomar conta da minha vida. O pai falou, não faz isso, filho, fica comigo aqui. Ele falou, não, pai, me dá a minha parte que eu estou indo embora. O pai não podia segurar o filho, ele deu a parte da herança daquele filho, e o filho foi embora, pela infantilidade. O que aconteceu? Ele pegou a parte da herança dele e gastou tudo. Gastou com mulheres, gastou com orgias, gastou com tudo aquilo que poderia o destruir, e quase destruiu, porque depois, quando ele foi cair na real, chega uma hora, irmãos, que a gente cai na real. Minha avó falava assim, que ou a gente vem pelo amor, ou a gente vem pela dor. A gente escolhe. Aquele lá escolheu vir pela dor, porque ele se achava mais inteligente do que o pai.
e ele foi e gastou tudo que ele tinha, perdeu tudo que ele tinha de bênção na presença do pai, perdeu tudo que ele tinha de bênção na casa do pai. E aí, quando ele caiu na real, sabe onde ele estava? Ele estava cuidando de porcos, e com fome que estava, ele comia das bolotas dos porcos, comia lavagem junto com os porcos, comia das bolotas dos porcos. E ali, naquela situação, porque às vezes, irmãos, é só quando tudo vai por água abaixo que a gente começa a dar valor para onde a gente estava. Quando tudo vai por água abaixo, que a gente dá valor para a igreja que a gente tem para ir. Quando tudo vai por água abaixo, a gente dá valor para o pastor que a gente tinha, que a gente não tem mais, que a gente escolheu não ter mais. Eu não vou mais ouvir pastor nenhum, eu não vou ouvir mais igreja nenhuma, não. Eu não vou deixar mais ninguém cuidar da minha vida, não. Eu sou senhor da minha vida, eu sou o meu pastor, sou pastor de mim mesmo. Até revelação a pessoa tem para ela mesma. Eu que me revelo de mim mesmo. Revelo para mim de mim mesmo. Ou seja, a pessoa se torna independente, um filho independente. Um filho independente é bom, é até bom, porque um filho independente é um filho que não tem medo da vida, ele vai, ele enfrenta, ele faz, ele não precisa de ter ali a tutela do pai. Só que a independência que me afasta do pai, que faz com que eu perca a direção do pai, essa independência é demoníaca, essa independência vai me levar à ruína. Então hoje, levanta a sua mão e fala assim: pai, não me deixe me afastar de ti mais, sair da tua casa por infantilidade. Amém? A segunda coisa que aquele jovem teve, que fez com que ele saísse da casa do pai e deixasse de honrar o pai, foi orgulho. Irmãos, o que tem gente de coração duro, o que tem gente orgulhosa, orgulhoso, que acha que é o dono da razão, a dona da razão, a rainha da cocada preta, ou a última bolacha do pacote. Mas eu descobri que a última bolacha do pacote sempre quebra, sempre quebra, sempre quebra. Então toma cuidado. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. 1 Pedro. Humilhai-vos diante das mãos de Deus. Eu vejo as pessoas não se humilham hoje, não se humilham na presença de Deus. Sabe o que elas fazem? Criticam, abre a boca para criticar. Eu não vim para a igreja para criticar, eu vim para a igreja para me humilhar. Eu vim para a igreja para me humilhar na presença do meu Pai. E eu não vim aqui para ser juiz da obra, só ver os defeitos, porque, irmãos, vou falar para você, perfeito só Deus. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, você não vai encontrar um pastor perfeito, você não vai encontrar um lugar onde você vai ser querido por todos, sempre vai ter alguém que vai fazer uma cara diferente para você. Ou você acha que você vai ser unânime? Eu já tenho essa certeza, eu não vou ser unânime. Tem 99 ovelhas que vão falar: ô pastor, gente boa, mas tem uma que vai ser a rebelde, vai ser pelos campos, e eu vou ter que buscar ela ainda, vou ter que dar vontade de deixar lá, mas vou ter que buscar. Por quê? Porque esse é o meu papel, de amar mesmo sendo odiado. E o Senhor Jesus falou que nós seríamos odiados pelo mundo. Então, quando a gente é perseguido, a gente não deve achar que uma coisa estranha está acontecendo. A gente não deve achar que uma coisa estranha está acontecendo. A gente deve entender que Jesus falou que nós seríamos odiados. Jesus falou que nós padeceríamos perseguições. Jesus falou que nós passaremos por tribulações. Então, se você estiver passando por uma tribulação, saiba que você está no caminho certo. Se você está na casa do Pai, então não desanima, porque você está no caminho certo. O diabo não quer quem está lá fora, o diabo quer quem está aqui dentro. O diabo não precisa derrubar quem já está caído, mas ele quer derrubar quem está de pé. E se você está caído e o diabo te derrubou, como derrubou aquele filho, por causa do orgulho, porque a Bíblia fala que o orgulho precede a escola bíblica. O orgulho precede a queda. A gente tropeça no nosso eu, muitas vezes. Quando eu começo a falar muito eu fiz, eu paguei, eu sou o supridor dessa casa. Tem marido que é orgulhoso com a própria mulher, humilha a própria mulher porque ganha mais. Aí eu ganho mais, eu sou o provedor dessa casa, como se ela não fizesse nada. Mas, por exemplo, eu
Lá em casa não tem essa, eu ganho mais, eu sou o que trabalha, eu sou o que tem a empresa. A Fran agora não pode mais ir, porque depois da Zoe, nunca mais ela foi, agora está com outro bebezinho na barriga, só que ela está trabalhando mais que eu agora, porque a Zoe é 24 horas por dia. Agora é uma injustiça eu, com orgulho, chegar e falar, não, mas o dinheiro é meu, eu sou o cara, vai nessa. O orgulho precede a queda. Nabucodonosor, ele falou, não tem nenhum rei que seja maior do que eu, nem Deus é maior do que eu. Sabe o que aconteceu? Deus fez ele ficar igual um animal, fez crescer unha de animal, fez crescer pelo de animal, ele ficou igual um animal e ficou lá na floresta lá, até que ele reconhecesse, caísse na real que Deus era Deus. Então todo orgulho tem que sair de dentro do nosso coração hoje. Todo orgulho sai do meu coração, eu vou estar pronto a ouvir o que Deus tem para me falar, eu vou aprender com Deus, eu vou aprender com a palavra, eu vou me submeter à vontade de Deus, não é mais o que eu quero, mas é o que o Senhor quer na minha vida em nome de Jesus. Dessa forma eu falo, Pai, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, sem Ti, Senhor, eu não dou mais um passo na minha vida. Então você pode dizer isso para o Pai hoje, fala, Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti, quantas vezes pequei contra Ti, mas sem Ti, eu não quero mais dar nenhum passo. Se você está numa situação difícil, fala, Pai, me ajuda nessa situação, tem muitas coisas que eu estou colhendo exatamente o que eu plantei, porque eu saí da casa do Pai, mas hoje, Senhor, eu quero voltar em nome de Jesus. E aquele filho, ele falou assim, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele simplesmente desperta. Você não sabe tocar aquela do Kadosh, né? Fala pro Bal te pegar, né? Se eu fosse você aí, eu já estava. É bom. Pega o Paulinho depois. O arrependimento tocou o coração daquele menino, daquele jovem. Ele falou, por que eu saí da casa do pai? Eu errei. Sabe que, irmãos, o evangelho verdadeiro é aquele que traz arrependimento? O evangelho verdadeiro não é aquele que traz prosperidade. O evangelho verdadeiro não é aquele que traz simplesmente o sucesso profissional. O evangelho verdadeiro não é o que as igrejas estão pregando da campanha da vitória. Campanha da vitória a gente pode fazer, porque o nosso Deus não é Deus de vitória. Só que o evangelho é arrependimento. O evangelho é reflexão de pecados. O evangelho é conversão 180 graus. Conversão 180 graus. Não é 360. 360 você cai no mesmo lugar, continua para a direção errada. 180 eu larguei tudo que eu era. Eu renunciei tudo que eu era. Porque agora eu sou uma nova criatura. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é evangelho. É se abrir para viver uma nova vida em Cristo. E aquele rapaz, ele viveu o evangelho naquela hora. Que ele quebrou o orgulho, que ele quebrou a infantilidade, que ele quebrou a imaturidade, e ele falou, vou voltar. E a humildade, o orgulho deu lugar à humildade, porque no momento que ele falou, vou voltar, na hora que ele falou, vou voltar, já tinha lá um irmão mais velho, que só estava esperando ele voltar para jogar tudo na cara dele. Sempre tem gente que vai olhar para nós, quando nós estamos arrependidos, quando a gente agora quer viver uma nova vida, quando a gente quer mais uma chance, quer mais uma oportunidade, sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo para, mas você está voltando? Depois de tudo que você fez? Depois do erro que você cometeu? Mas ele não quis saber, ele falou, não, amém. Vão me acusar, vão falar de mim, vão apontar o dedo, mas eu estou voltando hoje. E aí então ele vai viajando, ele vai sujo, ele vai com fome, ele vai desonrado, ele vai envergonhado. E a Bíblia fala que quando ele está chegando perto de casa, o pai já estava na porta. E o pai viu ele de longe, e o pai sempre teve a esperança que um dia Deus ia trazer ele de volta. O pai sempre teve a esperança que um dia o orgulho ia cair por terra e ia ser quebrado. O pai sempre teve
a esperança de que aquela imaturidade ia passar, que foi só um momento onde ele acabou sendo levado pelo impulso carnal, mas o pai estava pronto lá, esperando ele voltar. E a Bíblia fala que quando ele começou a ver, ele olhou e falou: eu não acredito, meu filho está voltando. E o filho também, de longe, ele pensou assim: eu acho que meu pai não vai me aceitar, porque eu fiz tudo errado, eu gastei toda parte da minha herança, ele me falou quantas vezes eu não ouvi, eu fui, mas ele falou: mas eu mesmo assim, mesmo que ele não me aceitar, eu vou pedir pelo menos para ele colocar eu como um servo dele, eu vou pedir para ele me colocar como um simples trabalhador das coisas dele. E ele foi nesse propósito. Quando ele chega perto lá de onde o pai dele estava, da porta de casa, o pai dele olha para ele com um rosto de alegria, e o pai, como se o pai falasse: eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia, meu filho, que você ia voltar. E aí ele falou: pai, eu sei que eu pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei contra ti, mas eu voltei aqui porque eu quero voltar a ser seu filho. Você me aceita, mesmo que seja para ser um trabalhador do Senhor, um comum trabalhador, um servo, um escravo? E aí o pai falou: não, filho, jamais, tudo que você fez eu te perdoo, eu sempre esperei a tua volta e o teu lugar, você não perdeu aqui em casa, você hoje voltou a ser o meu filho, hoje você voltou para a posição que nunca você devia ter saído. E ele chama os seus servos e fala assim: olha, o meu filho voltou, ele vai tomar um banho, dá uma veste nova para ele, põe uma sandália nova nele, põe um anel no dedo dele de autoridade. E aí, eu já mandei matar um cordeiro, e nós vamos fazer aqui uma festa, nós vamos matar o cordeiro para a gente fazer um banquete aqui, para comemorar a volta desse meu filho, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e hoje reviveu, e o irmão mais velho chegou e falou: pai, o senhor não pode fazer um banquete para esse rebelde, o senhor não pode fazer isso, ele fez tudo errado, eu estou aqui te honrando, o senhor nunca matou um cabrito para mim, o senhor nunca matou nada para mim, não deu, cadê uma festa para mim, e agora é esse daí que te desonrou, o senhor, ele foi embora, e aí o senhor fala que vai matar um cordeiro por ele. E ele olha para o filho mais velho com amor também, e ele fala: filho, você está aqui na minha casa, tudo que é meu é seu, mas o seu irmão não, o seu irmão ele estava perdido, o seu irmão estava morto, e a gente tem que comemorar a volta dele, não necessita de fazer uma festa para você, porque você está aqui, você já está na festa, mas o seu irmão estava fora da festa, e o seu irmão está voltando, então vamos fazer uma festa para ele. Isso representa os crentes velhos, que não aceitam os novos convertidos. Isso representa as pessoas que estão na igreja e chega um depois, e a pessoa que está muito tempo na igreja não quer que a outra seja abençoada. Eu já vi pessoas que estão muitos anos na igreja e não vivem uma bênção, mas chega um outro, um mês, com uma fé, com um arrependimento, com quebrantamento, Deus vai lá e abençoa. Aí o outro que estava: como que pode, eu estou aqui tanto tempo. Filho, se você souber me buscar, você também vai ser abençoado. Se você souber tocar o coração do Pai, tudo que é dele já é seu. Mas vamos fazer uma festa para aquele filho pródigo, vamos fazer uma festa para o filho que estava perdido. O filho voltou a honrar o pai. O segredo: o filho voltou a honrar o pai. No momento que ele volta a honrar o pai vem e dá para ele todas as bênçãos que estavam na casa dele. E aí o banquete já foi feito, e o cordeiro que ele matou, e aqui é a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, mas o cordeiro que ele matou representa Jesus, porque Jesus também foi morto pelo Pai, como um cordeiro, para que nós que estávamos longe, nós que estávamos na lama, nós que estávamos longe do Pai, nós pudéssemos hoje voltar para a casa do Pai, e vivermos a festa, porque o Cordeiro já foi morto no nosso lugar. Por isso nós temos hoje o poder da ressurreição sobre as nossas vidas, nós temos o poder hoje de viver todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz para nós vivermos, porque hoje, em nome de Jesus, nós vamos fazer um propósito de voltar para a casa do Pai.